versículo 23, Jesus dizendo assim: mas a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é Espírito. Importa que os que adoram, o adorem em Espírito e em verdade. Aleluia, Jesus. Só aqui para nós meditarmos nesse pequeno versículo, eu vou estar falando sobre esse pequeno versículo rapidinho para não tomar muito tempo. Jesus estava dizendo para a mulher samaritana, uma mulher que não era da descendência de Jesus, não era judeu, era uma mulher pagã que seguia outros deuses, os deuses dos pais, os deuses dos avós dela, de antigamente. Porque naquela época de Jesus também existiam pagãos, existiam pessoas que eram crédulas e que não acreditavam na palavra de Deus. Assim como nos dias de hoje. E Jesus disse para ela, agora é que os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e verdade. E Deus é espírito. Ou seja, ele queria falar com ela que ela deveria adorá-lo somente o Criador. Somente quem fez o coração pulsar, somente quem fez os céus e a terra. Jesus estava querendo trazer aquela mulher samaritana para ser uma serva de Deus, uma adoradora de Deus. Muitos não sabem o significado de adoração, não sabem o significado de ser um adorador. Davi foi um adorador de Deus. Ana foi uma adoradora de Deus. E tantos outros mais profetas que tem na Bíblia, que foram adoradores, que tem seu nome ali na Escritura Sagrada. Porque eles se destacaram, porque fizeram para Deus. Quando nós fizemos para Deus, fizemos com amor, com toda a nossa vontade, aí nós se tornamos os verdadeiros adoradores dele. Muitos dizem que eu sou adorador, eu sou crente, eu sou evangélico, eu vou no culto, mas na sua casa não dá o testemunho. Na sua casa não se santifica e não dá o testemunho de adorador. Um adorador, ou seja, é ser uma pessoa que está procurando agradar a Deus, que está buscando as coisas de Deus, que não está preocupado no que vai fazer, no que vai comer, no que vai vestir. Porque Jesus ele disse que ele ia suprir as nossas necessidades. Mas hoje é difícil achar um verdadeiro adorador de Deus. Hoje é difícil nós sermos adoradores de Deus porque temos vários problemas que nos afligem. Temos a família, temos preocupação com os filhos, temos preocupação com o trabalho, com o serviço, com o patrão, com as coisas materiais dessa terra. E quando nós preocupamos com as coisas da terra, nós nos afastamos de Deus. Nós só preocupamos com o bem material. E Deus fica de fora. Mas Ele disse na sua palavra que Ele está à procura dos tais, dos verdadeiros adoradores. Não quer dizer que eu chego, oro, que eu louvo, que eu canto, que eu prego a palavra de Deus, que eu sou verdadeiro adorador, porque muitos estão nos púlpitos, muitos estão falando que são verdadeiros adoradores, mas na sua casa, nas ruas, não são verdadeiros adoradores de Deus. Hoje se encontram pessoas desapercebidas, hoje se encontram pessoas que estão dizendo que estão adorando Deus simplesmente com marcha, simplesmente com festa gospel, simplesmente com festas mundanas, se comparando com o mundo, ou seja, imitando o mundo. E Jesus ele disse, a própria Escritura diz que nós não devemos imitar o mundo. E se nós somos separados, chamados por Deus e somos adoradores, nós não devemos imitar o que o mundo está fazendo. Porque nós estamos sujando a imagem de Deus. Porque nós somos envergonhados por Satanás. E Deus ele procura os verdadeiros adoradores, os atalaias. Não atalaias cegos, mas atalaias que procuram fazer a tua obra e simplesmente falam e fazem e agem. Não é simplesmente eu colocar no papel, não é simplesmente eu falar que vou fazer e não cumprir aquilo que nós falamos. E Deus ele está nesta noite nos alertando, porque os fins dos tempos estão se aproximando. Aleluia, Deus. Porque a volta dele está próxima. Porque nós estamos vendo o tempo de hoje, não é o mesmo tempo de 5 anos atrás, não é o tempo de 10 anos, não é o tempo quando nós éramos crianças. O tempo está mudado.
Jesus, ele disse que ele volta e ele vai voltar. Mas o que nós devemos fazer é simplesmente esperar com a verdadeira adoração, com a verdadeiro louvor para ele. E que eu e você nessa noite venham ficar com esse pequeno versículo. Que nós viemos adorar a Deus porque ele é Espírito. E que nós adoramos em Espírito e em verdade no nosso coração. E assim eu agradeço a rica oportunidade em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Nesta noite, eu creio que Deus vai estar abençoando cada um que aqui se encontra. Amém? Amém, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Nessa noite que Deus possa abençoar o nosso irmão José Roberto que nos visita. Pode ficar à vontade. Ali atrás tem água. E aqui no final do corredor ao banheiro. Eu gosto sempre de falar assim quando as pessoas visitam. Porque às vezes as pessoas querem tomar água, querem ir no banheiro. E às vezes fica um pouco de vergonha. Mas ali atrás está a garrafa com água. O banheiro ali pode ficar à vontade. Vou deixar um versículo que se encontra no livro de Salmos 125. Versículo 1. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Deus em redor do teu povo, desde agora para todo sempre. Amém. Meus irmãos, que levam seu pensamento a Deus, Deus está fazendo uma oração. Grandioso Deus e soberano Pai, nessa noite, meu Deus, diante do teu altar, meu Pai, apresento cada irmão e irmã que aqui se encontra, meu Deus, apresenta a vida do nosso irmão Davi com a sua família, o nosso irmão José Roberto que se encontra, a sua família, a Bispa Wayne, a sua família, o apóstolo Davi Neves, a sua família, a Bispa Fabiane, toda a família dela, toda a parentela, a minha família, meu Deus, Deus, que tu possa nessa noite de encontro, meu Pai, curando aqueles que se encontram enfermos, meu Deus, livrando, meu Pai, das garras da morte, meu Deus, aqueles a qual Satanás tem preparado algo para poder ceifar por terra, meu Pai, que tu possa restituir, meu Pai, a saúde física e espiritual, meu Deus, abençoa aqueles também, ó Pai, que são da mesma religião, evangélicos, que tu possa ajudar eles, ó Pai, a prosseguir na caminhada, dê força aos teus filhos que aqui se encontram, meu Deus, para prosseguir na caminhada e não desistir, meu Pai, sabemos, meu Deus, que estamos passando por tempos difíceis, por dificuldades, meu Pai, e não sabemos o que nos reserva o amanhã, meu Deus, mas que seja feita, Deus, a tua vontade na nossa vida. Arranca, meu Deus, todo mal, meu Deus, todo mal do coração. Arranca, meu Deus, toda e qualquer, meu Deus, ofensa que foi feita contra a nossa vida. Quebra a alma de macumbaria, feitiçaria, meu Deus. Desfaça nessa noite toda e qualquer confusão de Satanás. Restitui, meu Deus, a vida das pessoas, meu Pai, que se encontram, meu Deus, tristes, abatidos, e que talvez, meu Pai, pensou em até tirar a sua vida, como se fosse, meu Pai, uma solução lógica e racional, porque ninguém sabe, meu Deus, o que está além dessa vida, mas nós conhecemos que existe o céu, e existe também o lago de fogo, meu Deus. Meu Pai, que tu venha, meu Deus, repreender todos esses pensamentos, que tu venha, meu Deus, mudar o coração das pessoas. Ajuda, meu Deus, os teus filhos a prosseguir na caminhada, mesmo sabendo, meu Pai, que é nós mesmos que temos que trilhar o nosso caminho, lhe pedindo força e sabedoria para poder guiar. Mas nessa noite, como intercessores na tua presença, lhe invocamos que tu possa fazer isso na vida dos teus filhos, meu Deus. Abençoa os nossos vizinhos, meu Pai. Abençoa aqueles, meu Deus, que se encontram, meu Pai, lá fora, bebendo, meu Deus, na prostituição, usando droga. Que tu possa libertar eles também, meu Deus, trazendo eles para a tua casa, levando eles, meu Pai, aonde a verdade se encontra, para que eles possam, meu Pai, se libertar e para que eles possam estar contigo naquele grande dia, meu Deus. É o que nós lhe pedimos nessa noite e lhe agradecemos, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar em nome de que Jesus. Aqui no Salmo 125, nós vimos que o salmista, ele reforça a sua fé, reforça todo o seu conhecimento em Deus e fala que aqueles que confiam em Deus são como o monte Sião. É como uma porção de terra seca, que por mais que eu ou que outra pessoa seja forte aqui, vai tentar balançar e não vai acontecer nada, porque o ser humano não pode fazer isso. E quando ele fala que aqueles que confiam em Deus são como um monte, é na hora da dificuldade. Nós que nos encontramos aqui temos a estrutura física às vezes forte, mas qualquer notícia nos entristece. Qualquer palavra que a pessoa fala que não está de acordo com o que nós estamos fazendo, ou que não está de acordo com o que nós queríamos ouvir, nos fragiliza, nos deixa triste, nos faz chorar, nos transforma, faz com que o ser humano venha ficar com raiva,
faz com que o ser humano fique irado, porque a Bíblia também fala: ireis, mas não pequeis. Dê lugar à ira, porque a Deus pertence a vingança. Quando nós, muitas e muitas denominações, vai falar que você pensar pecou, mas o pensamento, e quando está o pensamento, o que você quer, que você sabe que é errado, há uma grande luta entre você e aquilo que você está pensando. E caso você não venha praticar o que o seu pensamento quer, você não pecou. Deus ainda nos dá esse escape. Mas quando você vai lá e consome o que você está pensando, se consumou o pecado. E Deus não quer que nós venhamos fazer isso. E é por isso que o salmista fala que nós temos que confiar em Cristo Jesus, o Deus Todo-Poderoso, para que nós não venhamos ser abalados pela dificuldade, para que nós não venhamos ser abalados pela notícia ruim. Sabemos que cada dia que passa, a violência tem aumentado na nossa cidade e no mundo. E cada vez mais nós temos visto que a tendência não é melhorar, e sim piorar. Muitos vão falar da seguinte maneira, que o ano de 2018 vai ser melhor, mas nós temos que estar preparados, porque se no ano de 2017 foi essa luta e essa peleja, então nós temos que nos preparar pelos anos que vão vir, porque já está indo para o final, está caminhando para a volta de Cristo Jesus. E a Bíblia nos ensina que cada vez que aumentasse a iniquidade, o amor de muitos tem se esfriado. E nós podemos observar em cada denominação. Mas por que isso? Não é porque pelo fato de que a fé em Deus acabou. Porque Deus, nós não vemos Ele com o olho nu, mas nós vemos eles através da visão espiritual e através do agir das pessoas ao nosso derredor. Então, por tanto maus exemplos, as pessoas têm mudado o teu pensamento em Cristo Jesus. E infelizmente, todos aqueles que têm saído da presença de Deus, nós temos recebido notícia que têm falecido, ou que se encontram com alguma doença, ou que se encontram passando por grande dificuldade. Mas Cristo Jesus quer que eu e você, nós vamos nos arrepender e buscar a Ele. E nós, todos os nossos cultos, apresentamos a nossa família, porque nós nos encontramos aqui bem. Mas existe algumas pessoas da nossa família que não estão na presença de Deus ainda, que precisa que Deus venha ter misericórdia. E o único canal para Ele poder fazer alguma coisa é eu e você clamarmos, é eu e você intercedermos pelos nossos entes queridos e por todas as pessoas que nós conhecemos e também nós não conhecemos. Nessa noite eu vou estar passando a oportunidade para o apóstolo Danelis para ele trazer a palavra de Cristo Jesus. Nessa noite, a oportunidade está com ele em nome de Cristo Jesus. Ah, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. 8 e 8. Não tem não. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, nessa noite aos nossos irmãos com a paz do Senhor Jesus. Nessa noite é mais uma noite maravilhosa que Deus nos concedeu, que Deus nos deu a oportunidade de nós poder estarmos juntos adorando e bendizendo o santo nome dEle. Um domingo na qual passamos com chuva, sol, e agora escolhemos a melhor parte para poder adorarmos a Deus. Só Ele mesmo sabe o que os irmãos precisam e necessitam neste momento. E é um momento em que nós necessitamos e precisamos termos o amparo de Deus em nosso coração. Eu e você, nós escolhemos a melhor parte. Escolhemos a parte boa de estarmos juntos, elevando o mesmo pensamento a Deus. E é só Deus que pode resolver o meu problema e o seu problema. É só Deus que pode resolver a sua causa. A resposta certa vem de Deus, de acordo com a sua vida, de acordo com a sua fidelidade para com Ele. E nessa noite vamos falar de fidelidade. Fidelidade não é como muitos pregam por aí, dizendo que você tem que ser fiel em dízimo, que você tem que ser fiel no dinheiro para com Deus. Deus não está interessado nessa fidelidade. Deus está interessado na fidelidade que você traz no seu coração. Aquela fidelidade que você não nega a Ele de maneira nenhuma. Aquela fidelidade que você está junto e quer sempre fazer o certo para Ele. E a Bíblia nos conta que existia pessoas assim.
A Bíblia nos diz que Enoque não foi dizimista. Enoque não tinha dado nada para Deus, mas Enoque foi trasladado. Enoque foi levado até o trono de Deus. Glória a Deus. O corpo glorificado. Aleluia. A Bíblia nos conta dessa forma que o dinheiro é a raiz de todo mal. E é o dinheiro que as pessoas têm se apegado. Você pode observar uma coisa, que quando é a igreja bonita, aquele que dá o dízimo maior, o pastor ele adula ele mais, visita mais. Mas aquele que não tem nada para poder oferecer, só tem a fé e o seu coração voltado para com Deus, ele é menosprezado num canto. Mas Jesus, porém, ele disse que ele é o bom pastor. Jesus, ele disse que ele estaria conosco até a consumação do século. Jesus, ele prometeu para mim e para você uma única coisa: a salvação eterna. Muitos pregam, tem músicas gospel antropocêntricas que falam que quem tem promessa de Deus não morre. Mentiras. Porque Deus, ele tem promessa. Quantas pessoas que morreram que Deus tinha promessa, mas que foi? Mas a única promessa para mim e para você nessa geração é a promessa da vida eterna. E diz a palavra de Deus em Deuteronômio, capítulo 29, versículo de número 5. Diz o subtítulo da palavra de Deus: Deus faz um novo pacto com o povo. Versículo 5: E 40 anos vos fiz andar pelo deserto, não se envelheceram sobre vós os vossos vestidos, e nem se envelheceu no teu pé o teu sapato. A palavra de Deus nessa noite vem para poder nos ensinar. Deus, ele fez um pacto para com Moisés. A Bíblia nos conta que após Moisés ter tirado o povo do Egito, agora Moisés ter que lutar contra aquele povo que se encontrava no Egito, e ele tem que lutar contra ele mesmo, porque ele não entendia o chamado dele. Quando Deus falou com Moisés a primeira vez, Moisés ficou então pensativo. Ele ficou com medo, de onde está vindo essa voz? E Deus disse para ele: Moisés, é necessário que você seja o meu anjo ajudador aí da terra. É necessário que você venha tirar o povo do Egito. Eu escolhi você, porque você tem capacidade. Mas a Bíblia nos conta que Moisés, Deus o colocou ele dentro ali daquele lugar chamado Egito. E Moisés, ele passou a ser tratado ali junto, conviver com o rei, conviver com Ramsés. Mas a palavra de Deus vai nos contar que um dia Moisés não aguentou ver o seu povo. Ou seja, não aguentou ver o soldado batendo nenhum que era da sua descendência. Moisés pegou a espada, o cortou e o matou e o enterrou no meio da areia. E Moisés se escondeu. Mas quando eu e você nós andamos, irmãos, quando eu e você nós estamos fazendo a vontade de Deus, vai ter sempre alguém observando eu e você. Vai ter sempre alguém de Satanás olhando eu e você. Vai ter um olheiro de Satanás. Vai ter um crente que vai estar olhando você. Vai ter um pastor que vai estar olhando para você. Mas não é para te ajudar, é para apontar os seus defeitos, para acabar com você. Mas a Bíblia nos diz que Moisés, existia um que estava de olho em Moisés e descobriu que foi Moisés que matou. E ali naquele momento, quando aconteceu essa tragédia, Moisés, ele correu. E Deus disse para ele dessa forma: volte para você poder tirar o meu povo. A Bíblia vai nos contar que Moisés, ele voltou para o Egito. E quando ele volta ali para o Egito, a sua volta foi mais difícil. E ele diz: eu matei e o enterrei, porque ele estava fazendo atrocidades contra a minha descendência. A palavra de Deus nos conta que Moisés, então agora, ele arruma um exército inteiro para poder fugir, para poder sair do lugar. Chega uma hora em que Deus diz para ele: não é chegado o momento, Moisés. Às vezes nós queremos fazer com a nossa força, mas é preciso primeiro ouvir a voz de Deus para que nós possamos agir. E Moisés ficou aguardando ouvir a voz de Deus. A Bíblia então vai nos contar dessa forma
Que chega então o momento em que Deus diz para Moisés: sai, Moisés, com o povo. Moisés, ele sai com aquele povo, 2 milhões de pessoas, 2 milhões de pessoas que estavam presos trabalhando. Sai daquele lugar e começa a andar. Eles vão para o monte, ali no deserto. O deserto que chama um lugar sem saída. De repente Moisés olha, vê uma montanha onde existiam pessoas que comiam os outros vivos. Ele olha para o outro lado, não tem saída, porque está vendo agora o exército do povo egípcio para poder pegá-los. Tem o mar vermelho, mas não tem como ele sair. Moisés se encontra sem saída. E na nossa vida, às vezes, nós nos encontramos também sem saída. Às vezes, na nossa caminhada, às vezes nós queremos fazer, planejamos, mas às vezes tem uma circunstância que nos prende e nós ficamos sem saída. Quantas pessoas que nos dias de hoje se encontram enfermas, se encontram nos lares, se encontram agora necessitando que vai um homem de Deus fazer uma oração, mas não tem. Mas se você dar uma volta na praça, você vai ver homens marchando, homens batendo tambores, homens fazendo coisas para agradar a sua carne, para agradar a si próprio, não para agradar a Deus. A Bíblia nos conta dessa forma, e hoje, aonde que eu estive evangelizando no Nájila, aonde que nós estivemos passando, e eu pude observar, Carlos Chagas, existem pessoas que se encontram doentes, pessoas se encontram enfermas espiritualmente, porque os seus líderes religiosos pregam duro, pregam forte, dizendo que as pessoas vão para o inferno porque não são dizimistas, vão para o inferno porque não são fiéis com Deus em dinheiros. E as pessoas que não têm condições de dar a contribuição, elas falam comigo como falaram hoje: que apóstolo, eu não posso ir porque eu não tenho moedas para poder ofertar. E aí eu fico triste, porque sempre os pastores, quando a gente vão, eles sempre pedem, e por eu não ter condições eu me entristeço, porque eu não posso ajudar. Eu disse para a irmã e para os irmãos que nós passamos na casa hoje: irmãos, mas Jesus não está te pedindo nada. Jesus, ele só quer que você faça o que ele deixou. Jesus, ele quer que você ame o próximo, você ama ele mesmo. Jesus, ele quer que você mude o seu caráter. Jesus, ele quer que você venha ser uma pessoa diferente. Jesus, ele quer que você venha falar e você venha cumprir. É isso que Jesus, ele quer. Quantas pessoas que passaram um dia dormindo, ficaram em casa sem fazer absolutamente nada? Quantas pessoas que ficaram na cara no WhatsApp, no Facebook? Quantas pessoas que ficaram na cara ali no DVD, no aparelho? E estão ainda pregando à noite, estão ainda fazendo louvores antropocêntricos para Deus, achando que está agradando a Deus. Isso não é agradar a Deus. Agradar a Deus é quando você se dedica para Ele, é quando você anda para Ele. Após a pregação aqui, eu vou subir a Estação da Luz. E por que você vai, apóstolo? Porque existe uma irmã que se encontra enferma, porque existe uma irmã que precisa de um líder espiritual para poder interceder, para poder orar. Mas eu poderia fazer como muitos fazem dessa forma: amanhã eu vou, se der amanhã eu vou. Mas Jesus, ele disse dessa forma: não ameis de palavras, não pregueis de palavras, mas mostreis com gestos e atitudes. É isso que está faltando nas pessoas. E Moisés, ele teve essa coragem. Ele teve essa coragem quando ele olhou aquele mar vermelho e ele não viu saída. Ele teve aquela coragem, ele ali desesperou, mas eram 2 milhões de pessoas que estavam com ele, entre homens, mulheres e crianças. E agora o que fazer? Existiam pessoas que começaram a murmurar contra Moisés. Existiram pessoas que começaram a dizer: está vendo, Moisés? Você aí dizendo que é homem de Deus, e agora nós vamos morrer. Aí vem um exército, ali tem um povo canibal, tem um povo que come, nós vamos morrer. Mas o papel do líder é mostrar a diferença. Moisés, ele fica em silêncio alguns minutos, e de repente ele se aproxima até o mar. E ele vê que é impossível a sua travessia. Ele vê que ele iria morrer. Ele vê que a única saída era de voltar para o Egito. Mas de lá Deus te tirou.
Deus te tirou do Egito também, meu irmão, que está aqui nessa noite. Deus nos tirou do Egito. Não vamos voltar para o Egito mais. Não vamos voltar para o mundo da mentira, para o mundo da criminalidade. Não vamos voltar mais para o mundo da fofoca, da contenda, porque nós já saímos de lá. Glória a Deus. Aleluia. Somos adoradores hoje. Moisés, como líder, ele disse: eu não vou. Moisés, ele ficou parado, o Espírito Santo de Deus perto dele. E ele começou então a clamar. E Deus falou para ele dessa forma: Moisés, o que você tem em suas mãos? Moisés, ele disse: eu tenho um cajado, esse pedaço de pau. Deus disse para ele: usaste o que você tem. Usa o que você tem para ver o que vai acontecer. Moisés, ele bate aquele cajado na água, mas não sai nada. E o povo está dizendo aí, está vendo o povo aí agora do Egito. É bem Ramsés, é bem Faraó. E você é o culpado. Às vezes, as pessoas que não entendem a voz de Deus nos culpam e nos condenam por algum erro meu e seu tão pequeno. E quando ele estava vindo, ao receber a notícia, existem pessoas até mesmo de Nanuque que falam da minha pessoa. Mas esse apóstolo W. Neves aí, que nós temos igreja lá, vocês não podem unir com esse cara, um cara novo. Esse cara aí, olha para você ver, ele postou a blusa sem camisa. Ele não é um homem de Deus, integrado de Deus. E ali, eu disse para o irmão dessa forma: eu conheci a Bíblia. E um dos maiores pecados não é você tirar a camisa. Sabe por quê? Deus, ele veio em você nu. Segundo, Deus, ele disse que o maior pecado não está no corpo, ainda está na língua. Verdade. O maior pecado que o homem ele pode ter é a língua, porque ele não freia a língua. Todo o seu corpo você consegue parar. Todo o seu braço, os seus movimentos você consegue parar. Mas a língua é o menor membro que leva as pessoas à destruição. É o menor membro que leva as pessoas a falarem mal uns dos outros sem ter um conhecimento. E quando nós não temos o conhecimento, aí fica estreito, porque não sabemos a intimidade que aquela pessoa tem com Deus. Não sabemos o amor que Deus tem por aquela pessoa. Aí é que entra a complicação. Ele disse: te deu para você e para mim 2 ouvidos, para nós ouvir mais. E deu para nós só uma boca, para nós falar menos. Jesus, ele era um homem de 33 anos, de poucas palavras. Jesus, ele ouvia mais, enxergava mais, e tinha poucas palavras. Mas a palavra que ele tinha, o que iria sair da boca dele, com certeza iria fazer com que as pessoas viessem se converter. Aleluia. Moisés, a terceira vez, ele bate o cajado na água, e Deus foi com ele e o mar abriu. Quando o mar está aberto, ele disse dessa forma: vamos atravessar, vamos agora, vamos depressa, porque o povo vem aí atrás. A Bíblia nos conta que eles conseguiram atravessar. E o povo foram mortos, porque quando Moisés estava atravessando o outro lado da margem, o mar ele voltava se fechando as águas. E a Escritura nos diz que Moisés andou mais ou menos 5 quilômetros de distância até atravessar do outro lado. Se não me falha a memória, ou foi 12 quilômetros. Mas a Bíblia nos conta dessa forma que agora, quando chega do outro lado, Miriam dançou. Aleluia. E agradou a Deus. Aleluia, Mas meu é interessante, irmãos, que dançar. Hoje nós vimos um evangelho barato, vimos um evangelho frouxo, crucificado, vimos um evangelho fraco na fé, jovens que são débeis na fé, pessoas que na qual não estão amando e não estão fazendo para Deus. Porque hoje você for em qualquer igreja, você vai encontrar ali jovens que vão estar dançando, jovens que vão estar fazendo coreografia para Jesus, jovens que vão estar fazendo teatro para Jesus, tudo antropocêntrico. Antropocêntrico significa fazendo para o homem, fazendo para agradar a carne humana, não para Deus. E o que é um culto teocêntrico? Teocêntrico é um culto voltado para Deus. Você vai ouvir não aquilo que você gostaria de ouvir.
Você vai ouvir e receber não aquilo que você queria receber. Você vai ouvir o que Deus tem para falar. É verdade, O que aleluia, Deus tem meu pra Deus. falar, meu irmão, é que nós precisamos nos libertar de tudo que nos atrapalha mediante a Deus. A Bíblia nos conta que após Moisés atravessar, após Miriam adoecer, Números capítulo 12, a Bíblia nos descreve agora que chega um tempo em que o povo agora se encontrava com fome. Esse povo se encontrava ali com fome e começou a murmurar. E começou a dizer para Moisés dessa forma: Moisés, nós estávamos muito bem lá no Egito. Você nos tirou de lá, Moisés. E agora nós estamos passando fome. Crianças estão dando convulsões de fome, Moisés. Cadê Moisés? Mas a Bíblia nos diz dessa forma. E ali naquele exato momento Deus disse para Moisés assim: calma, Moisés. Vou fazer chover do céu comida e maná. Aleluia, meu Deus. E diz Glória a para o povo Deus. para eles não guardarem a Deus alimentação. provedor. Aleluia. O povo eles comeram, encheram a barriga, mas eles guardaram a comida. A Bíblia nos diz que Deus fez apodrecer. Quando chegou no decair da noite, que de Israel, a cultura de lá, que vira o dia, é às 18 horas. E quando chegou ali, às 18 horas, que o povo foi caçar comida para poder alimentar, tinham bicho. Estavam fedendo, porque desobedeceram a Deus. Que evangelho que bispos e pastores estão pregando? Que evangelho que nós estamos pronunciando? Evangelho diferenciado. Evangelho que tem saído da essência, tem saído do apóstolo Paulo. Eu nunca vi o apóstolo Paulo no WhatsApp o dia todo, no Facebook, no YouTube. Eu nunca vi o apóstolo Pedro dizendo dessa forma: eu preciso estudar, ver um pregador mais sabido do que eu para me poder pregar. Tem pessoas que são assim, só conseguem pregar se assistir uma pregação, só conseguem simplesmente falar uma palavra se vê o Marcos Feliciano pregar, o Silas Malafaia, Valdemiro Santiago e tantos outros que estão aí na mídia, como o povo diz. Mas o interessante é quando eu e você, nós só temos duas armas para poder usar. Temos dois joelhos para poder descer. É verdade. E temos um cérebro para poder ouvir a voz de Deus, para poder nos ensinar. Aleluia, meu Deus. Ele Glória disse em a João 8,32, dessa forma conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vemos jovens que estão mortos, jovens que perderam a sua vida tão cedo. Mas por quê? A mãe era crente, o pai era evangélico, mas morreram. Ei, Deus, ele só pode mudar você, só pode me mudar quando parte de mim a vontade de querer mudar. Se eu não quiser mudança, Deus, ele também não vai me mudar. E sabe por quê? Porque Deus, ele é amor. Deus, ele não vai invadir como Satanás. E na bem verdade, nós não vemos Satanás usar as pessoas. Nós vemos que é o homem que mata, é o homem que bebe, mas a força está em oculta, como estava ali perto de Moisés. A Bíblia nos diz que então o povo passou a desobedecer a Deus. E no Deuteronômio 29, o povo então começou a andar. Deus havia prometido para eles uma terra prometida. Deus havia prometido Canaã para eles poderem entrar. Mas esse povo agora, eles começaram a se rebeliar. E eles começaram a dizer dessa forma: esse Deus seu não está com nada, Moisés. A Bíblia nos conta que após Moisés, chega em um determinado lugar, que Moisés, o povo está com sede, o povo precisa dar. Moisés então, ele está nervoso, porque eram 2 milhões de pessoas. Moisés, ele está nervoso, porque o povo só aí viviam falando, criticando ele. Moisés, ele vai sentar-se em uma rocha. Naquela rocha, Moisés se encontrava ali. E o povo começou a insultar ele. Está vendo? Você nos tirou de lá e agora nós vamos perecer, vamos morrer de fome. Eles se esqueceram em Número capítulo 12 que Deus sustentou eles. Verdade. Moisés, com fé, ficou calado. Chega um momento em que a ira veio ao coração de Moisés. Ele pega o seu cajado e ele bate naquela rocha. E na rocha começa a jorrar água. E Moisés não só deu uma pancada,
Moisés bateu uma, bateu duas. Vocês querem água? Então bebam água. Vocês querem água? Tome água. E a água jorrou. O povo se saciou ali naquele momento daquela sede. Mas, porém, Moisés errou contra Deus. Muitos pregadores falam dessa forma que Moisés bateu na cabeça de Jesus. Mas é mentira. Porque a Bíblia nos conta, é a Escritura Sagrada, não a Bíblia que nós temos em mão. Moisés, ele errou porque Deus falou para ele dessa forma: Moisés, ajoelhe-se, Moisés. E ora, ensina o povo, Moisés, a ter fé em mim, Moisés. Mas na ira Moisés não ouviu. E por isso ele errou contra Deus. Quando ele bateu, ele ensinou o povo a ter ira uns com os outros. Chega num certo lugar que o povo que saiu do Egito começa então a brigar uns com os outros. Há uma grande confusão. Moisés já estava cansado de tudo isso. Moisés disse para Deus desta forma assim: olha, Deus, mata a minha pessoa. Eu não quero viver mais, Deus. Me mata, Deus. Me mata. E Deus disse para ele: não. Ainda não é o momento de você morrer. A Bíblia nos conta que Deus supriu aquela necessidade. Chegando mais na frente, em Êxodo, nós iremos encontrar que Moisés encontra mais um problema. E o problema maior é este: Amaleque. Amaleque agora era um soldado. Ele era um capitão que organizava aqueles rebeldes. E quando eles viram agora, eles observaram o exército de Moisés. Amaleque disse: vamos atacá-los, vamos acabar com eles. E com isso eu e você nós aprendemos uma coisa: a nossa vida sempre terá lutas. A nossa vida nós sempre vamos lutar. Não agora como eles lutaram com espadas, mas vamos lutar espiritualmente. Vamos lutar contra o egoísmo. Vamos ter que lutar contra o orgulho. Vamos ter que lutar contra a falsidade. Vamos ter que lutar contra nós mesmos, para que nós possamos receber a nossa salvação. Antigamente eu ficava me preocupando com os outros crentes, com o que iriam falar da minha pessoa, com o que iriam dizer de mim. Mas eu tenho 29 anos e eu comecei a amadurecer. Deixa quem quiser falar que fale. O importante é eu e Deus. O importante é você e Deus. Se alguém vê um dos irmãos aqui, vê o nosso irmão Davi ali no boteco, e não vê ele também, eu não vou fazer como muitos crentes fazem, já está no boteco bebendo. Não. Oh, glória a Deus, o irmão está evangelizando ali. Porque às vezes nós nem sabemos o que o irmão está fazendo num determinado lugar. Se vê eu conversando com a mulher, já está pegando, está traindo o marido. Nem sabe qual é o motivo. Nem sabe do que se trata. Nem sabe se é um parente, se é uma mãe, se é uma sobrinha. Já andam falando. Por quê? Porque não tem o conhecimento de Deus. Mas a Bíblia nos conta que ali Moisés subiu para o monte. Quando Moisés sobe para o monte, junto com aquele seu amigo Arão e Ur, a Bíblia nos conta que ficou Josué cá embaixo. Josué e Caleb. E a Escritura vai nos dizer que começaram a batalha. Amaleque agora estava vencendo o povo de Deus, os israelitas. Muitos já haviam morrido. Moisés arribava as mãos. Quando Moisés estava com as mãos arribadas, a Bíblia nos conta que agora Deus havia abençoado. Quando Moisés arribava as mãos, o povo cá embaixo vencia a guerra. Quando a mão de Moisés, os dois braços abaixava, o povo de Amaleque vencia o povo de Deus. Então chega Josué, segura Arão, segura um braço, chega o outro. Como Arão era um pouquinho mais idoso, Arão arruma uma pedra. Espera aí, fazer igual o bispo Ricardo. Pegou-lhe uma pedra, colocou-se no braço de Moisés. Agora você fica arribado aí. Colocou de um lado e foi ajudar Josué do outro lado. Imagina agora, 6 da manhã até as 15 horas, com os braços para cima. Se eu e você nós ficarmos com o braço estendido 1 hora, você vai ver a dor que você vai sentir. Meia hora nós não vamos conseguir.
E Moisés, das 6 da manhã até as 15 da tarde, com os 2 braços erguidos. E o povo de Deus venceu a guerra. Glória a Deus, aleluia, Deus Mas por poderoso. que o povo venceu a guerra? O povo venceu a guerra de Deus porque teve união entre os irmãos. Verdade, Deus. Eu e você só vamos vencer as dificuldades se haver união. A igreja Guardiões Missionários só vão crescer se haver união entre lideranças. Se não tiver, não tem como crescer. Se fosse só Moisés sozinho, o povo tinha perdido. Moisés sozinho não podia fazer nada. Esteve Arão, esteve Josué, esteve Ur para poder ajudar. E na igreja é assim. Na igreja tem os irmãos, uns para ajudar os outros em oração. Não para poder falar mal, porque nós já sabemos. Nós já viemos do mundo lá fora, nós já sabemos como nós éramos. Mas agora nós temos um outro lado. O lado bom, o lado de ser adorador de Cristo Jesus. Aleluia, meu Deus. O lado de amar a Ele. Glória a Deus. E a Bíblia nos diz que Deus foi com Moisés, foi com aquele povo, e aquele povo venceu os amalequitas. Aquele povo venceu todos eles. E o importante nessa noite é que eu e você viemos vencer nós mesmos. Que os maridos venham vencer o orgulho, que as esposas venham vencer o orgulho também. Que nós somos falhos, mas cada situação, para alguém mudar com você é porque houve uma ação. Ninguém vai mudar de uma hora para outra, de um dia para o outro. Tem que haver um motivo. E o motivo que fez com que esse povo vencesse, eles tiveram união, eles tiveram paz. Ontem nós estivemos aqui à noite orando, buscando a Deus, enquanto muitos estavam em shows do meu amigo Robério, né, que nós conversamos sempre. Outros estavam ali se divertindo, prazeres momentâneos. Mas o maior prazer que nós temos é de estarmos adorando a Cristo Jesus. É verdade. Como eu disse para o meu amigo Roberto desses dias, eu disse para ele, Edmilson Batista, eu disse para eles dessa forma: a fama é boa, mas a melhor coisa é nós reconhecer que existe um Deus poderoso. Amém, meu Deus. Reconhecer que existe Deus alguém poderoso, que nos amou Tu és acima de tudo. maravilhoso, meu Pai. Porque se cada show, cada cantor sertanejo, cada um deles falasse e fizesse uma oração, talvez milhares de pessoas se converteriam a Cristo Jesus de Nazaré. Eu conheço vários locutores de rodeios que são pastores, mas que eles não falam de Cristo Jesus. E quando eu estava no rodeio, as pessoas me criticavam porque eu falava de Jesus. Mas é bom falar de Jesus. É bom nós sermos diferentes. Naquela época de Cristo Jesus, para nós terminarmos, quando Jesus estava andando, e ali existiam pessoas do olho grande, e Jesus chegou um para ele e disse: Jesus, quero ir com você. Eu quero ir com você porque eu vou ficar rico e milionário. E Jesus respondia dessa forma: não, você não vem comigo. É o próprio Jesus repreendendo. Outros diziam dessa forma, quando ele passou na Galileia: Jesus, vou contigo. Não. A raposa e os covis não tem onde reclinar, tem onde morar. Mas o Filho de Deus, o Filho do homem, não tem onde reclinar a sua cabeça. É verdade, Deus. Todos esses que Jesus repreenderam. E quando você lê lá em Mateus, nessa passagem, você precisa entender que eram pessoas como nos dias de hoje. Abram igreja não para pregar a palavra, mas para enriquecer. Abrem igreja não para poder simplesmente explanar a verdade de Cristo Jesus, mas é para ganhar, ter lucro financeiramente. Verdade, Deus. É campanha daquilo, campanha do sal, campanha daquilo outro. E eu estive conversando com a titia lá da Bahia, e ela disse para mim: os evangélicos fazem quase o nosso trabalho. Os evangélicos são espíritas também. Os evangélicos são espíritas porque eles usam quase as coisas que nós usamos: sal, rosa,
tantas outras coisas, água ungida, água não sei o quê. Eu disse assim, irmã, mas não são todos. São só aqueles que querem chamar a atenção do povo, vender a oração. Porque os que são adoradores podem não ter o que comer, podem andar 5 quilômetros a pé, podem fazer o que quiserem, mas eles não negam a fé, são fiéis a Deus. Aleluia, meu Pai. E nessa noite, que eu e você nós possamos ser fiel a Cristo Jesus. Glória a Deus. Que eu e você nessa noite possamos fazer ao contrário. Que nessa noite nós viemos aprender com Moisés ser um bom líder. Viemos aprender com Jesus de Nazaré fazer a diferença. A sua família precisa de você. O seu pai, a sua mãe, o seu filho, o seu neto precisa de você. Você mesmo precisa de você para você entender a palavra de Deus. Por isso que os irmãos disseram assim, eu não gosto de ir lá na sua igreja, W. Neves, porque você prega muito duro. Eu disse para eles, não, eu não prego duro não. Simplesmente é a mensagem de Deus. Aí a irmã me disse assim, engraçado, quando você está pregando, nem parece que é você aqui embaixo. Aí eu digo dessa forma, porque quando vamos falar de Deus, temos que ser a diferença. É um personagem que Deus nos dá autoridade. É verdade, essa noite eu vou estar fazendo oração em nome de Jesus. Aleluia, meu Deus. Santo, santo nome. Grandioso Deus, soberano e eterno Pai. Nessa noite, ó meu Deus, nós entramos mais uma vez, ó Deus, sobre, ó meu Pai, a Tua presença, meu Deus. E é nessa noite, ó meu Deus, que nós viemos te agradecer. Nessa noite, ó meu Pai, nós viemos te agradecer por tudo que Tu tem nos dado, ó Deus. Por tudo aquilo, ó meu Pai, que Tu tem proporcionado para a nossa vida. Nessa noite, ó Pai das luzes, vai de encontro, meu Deus, aquele irmão, aquela irmã que se encontra enferma. Vai de encontro, meu Pai, a nossa irmã Nelcina, meu Deus. Ah, Pai das luzes, não sabemos qual é a enfermidade. Não sabemos, ó meu Deus, o que ela está passando e enfrentando nessa hora. Mas eu sei, ó meu Deus, que ela é uma amiga dos guardiões missionários na última hora. Eu sei, meu Pai, que o meu dever e a minha obrigação, ó meu Deus, é de ver. Abençoa, ó meu Deus, o nosso ministério em Nanuque, em Mato Grosso, ó Pai. Venha, meu Pai, nos abençoar de maneira especial. Te agradecemos pela vida do nosso irmão Davi, que aqui se encontra. Te agradecemos, ó meu Deus, pela vida do irmão que nos visita nessa noite. Deus, que nessa noite Tu possa abençoar de maneira especial a vida deles, ó Pai. Que nessa noite, ó meu Deus, Tu venha lançar por terra aquele que entrou com o coração angustiado, meu Deus, que possa sair, meu Deus, leve, Pai das luzes. Meu Deus, nessa noite, meu Deus, perdoa os meus pecados que são muitos, ó Pai. Perdoa as minhas falhas que são tamanhas, ó meu Deus. Mas eu reconheço que eu sou pó, eu sou cinza, meu Pai. Eu reconheço, meu Pai, diante da igreja que eu sou falho, porque o ser humano é falho, meu Deus. Reconhecemos o nosso erro, Pai das luzes. E queremos, ó meu Deus, morar contigo na mansão celestial. E nessa noite, ó meu Deus, venha fazer a sua diferença sobre a nossa vida. Visita, meu Pai, a nossa irmã Bruno, Samuel, que não puderam estar aqui hoje, meu Deus. Visita a nossa irmã Hilda, Pai das luzes, que Tu possas, ó meu Deus, revestir. Venha abençoar, ó Deus, a nossa irmã Luzia, a Luana, a Peuzinha, Pai, o nosso irmão Beto, o seu Geraldo. Venha nessa noite abençoar nossa irmã Rosa, Maria Márcia, meu Deus. Abençoa, meu Pai, cada vida. Abençoa nossos irmãos católicos, romanos, ó Deus. Abençoa também os macumbeiros. Que eles possam, meu Pai, se libertarem, meu Deus. E que eles possam, meu Pai, andar sob a Tua presença. Perdoa, meu Deus, os pastores que me odeiam. Os crentes que me detestam. Perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Perdoa eles, ó Pai das luzes, porque se eles não conseguirem me amarem, eles nunca vão conseguir morar na mansão celestial. Perdoa eles, ó meu Deus, porque eles pregam, meu Pai, mas não têm um conhecimento que vem da Tua parte. Se esquece, meu Deus, que se eu odiar uma pessoa, eu estarei odiando a Ti. Ó Deus de Israel, nessa noite, eu venho, meu Pai, te agradecer. Eu te agradeço, meu Deus, por tudo que Tu tem nos dado. Te agradeço por esse lugar. Te agradeço pelo dono, proprietário deste lugar. Que Tu possa, meu Deus, dar saúde. Que Tu possa abençoar. Seja feita a Tua vontade, aqui na terra e também no céu, ó Deus. Hoje seria o domingo, meu Pai.
Quantas mães que estão chorando neste domingo. Quantas mães que choram por ter perdido o seu filho. Pai, é o domingo das mães que choram. Venha consolar, meu Pai, essa mãe, esse pai. Venha consolar esse filho que perdeu o ente querido. Consola, meu Deus, porque só tu que podes. Pai das luzes, eu te agradeço. Em nome de Cristo Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Nessa noite eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus.